Bem-vindo ao canal Waze. Hoje eu vou tratar de um assunto aqui bem breve, que é o desapego. Bom, o desapego, para que possamos falar dele, temos que primeiro falar do apego. E o apego, toda a questão do desapego que eu vou tratar nesse vídeo, está relacionado com o ego, de certa forma, ou totalmente. O ego, o nosso falso eu, tem muita facilidade e adora se apegar às coisas para buscar aceitação, para te engrandecer, formando um certo falso eu para o futuro, te imaginando no futuro com tais coisas para que tu seja maior, mais poderoso, formando esse tal falso eu para que tu no futuro seja maior, mais poderoso, com aqueles tais bens materiais, com aquela tal pessoa, daquela tal maneira, para que tu seja bem visto, reconhecido, tu seja foda. Tu te imagina sempre assim, quando está relacionado ao ego, ao apego. Mas agora falando do desapego, e para que tu entenda sobre o desapego, eu separei ele em 5 partes, em 5 desapegos. Bom, o primeiro, ele é o mais comum. Ele se trata daquilo que a gente já tem na mente sobre o que é o desapego, né? Sobre coisas, objetos, materiais. Então, o primeiro desapego vai ser um desapego físico, material. Então, ele está estritamente se referindo ao apego às coisas, aos bens, aos objetos materiais, com o qual demonstramos, manifestamos certas emoções, sentimentos sobre esses tais bens materiais, esses tais objetos. E aqui eu me refiro especificamente a objetos. Tirando a parte ali da moda, esse tipo de apego, de desapego, está relacionado, está atrelado, como eu falei, a objetos e coisas que te remetem a um tempo passado, te remetem a algo que te deixe emocionado, com o qual tu presenciou antigamente, em um tempo, uma época passada. Então está se referindo a coisas com a qual tu não tem a necessidade de possuir, de ter aquilo, pois com a evolução do ser humano, da tecnologia, de diversas outras coisas, tu acaba tendo maior facilidade. Claro que tu não deve te entregar a essa facilidade, a coisa do imediatismo, do rápido e fácil, como é o mundo atualmente. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que existem coisas materiais que tu deve te desapegar. Esse é o desapego que eu não preciso entrar tão a fundo por conta de se tratar de o desapego que conhecemos, né? Mais trivial. Então te desapegue das coisas, mas sem perder a vontade, o interesse e o desejo, principalmente, de desfrutar, de usufruir das coisas, porque a gente sabe que todo mundo sonha, todo mundo almeja alcançar coisas, alcançar algo, e que aí no meio está muito envolvido os bens materiais. Então é óbvio que tu deve desfrutar dessas coisas. Não estou dizendo para tu não fazer isso. E a gente precisa disso. Não, então não perca isso. Mas te desapegue dessas coisas que acabam ficando ultrapassadas, não referente à tua cultura, que compõe a tua essência, mas coisas que tu acaba dando atenção, importância demais e aquilo acaba fazendo com que tu fique preso ao passado, tu fique estagnado. E no vídeo anterior que eu falei sobre natureza, tu já deve estar sabendo então, afinal de contas isso se trata de uma série, uma complementa a outra, tu já deve estar sabendo de que a natureza não aceita a indecisão. Então, se ela entende que a tua decisão é ficar estagnado no passado, ela vai tornar aquilo algo permanente, ou seja, vai ser algo negativo de certa forma. Então, tu vai viver uma vida de insatisfação, uma vida de preocupação. Bom, esse segundo desapego eu chamo de desapego da modinha. É algo ridículo até de se abordar aqui, mas a gente sabe que é bem comum na sociedade isso acontecer. E sempre
e sempre a maioria dos casos vai se tratar dos jovens. Então é óbvio que eu vou dizer principalmente os jovens, os adolescentes. É a verdade. Não tenho porquê de fugir disso. Bom, esse segundo tipo de desapego, o desapego da modinha, ele está relacionado com o buscar ser aceito. Buscar ser aceito pelas pessoas em que tu busca incessantemente essa tal aceitação através da moda. E moda eu me refiro não a simplesmente roupa, mas a coisas que estão em alta, que estão no seu auge atualmente. E daí por conta disso muitas pessoas acham que aquilo vai durar para sempre, mas às vezes também tendo uma mera consciência, claro que baseado em uma incerteza de que a beleza que há naquilo, visceral, momentânea que há naquilo, vai acabar. Só que a pessoa mesmo assim tenta atrair os outros, se sentir um pouco melhor, um pouco mais importante, mas buscando em si principalmente a aceitação através da modinha, do que está no momento. E o grande ponto aqui, o mais profundo que faz com que tu passe muita vergonha, é de que isso se manifesta em ti sem que tu perceba essa busca incessante. As pessoas percebem subconscientemente isso. Então, principalmente pessoas assim de grande intelecto, intelecto que não tolera qualquer coisa, elas vão acabar fazendo de certa forma com que tu passe vergonha, porque elas vão estar pensando subconscientemente sobre isso em ti, sobre tu tá querendo de certa forma o agrado deles, o olhar deles, a atenção deles. E de fato tu consegue, mas não da maneira que tu deseja. Esse terceiro desapego, ele é um pouco dos dois primeiros. O primeiro porque se trata de algo tangível, que seja material, e um pouco do segundo também, mas na questão da moda, que está muito ali alinhado com a busca pela aceitação. Esse terceiro se trata de algo muito, muito antigo, que sempre existiu, que é a vaidade. Eu chamo esse terceiro desapego de desapego dos adornos. Afinal de contas, desde antigamente, como eu falei agora anteriormente, muitos povos antigos, como os vikings, por exemplo, utilizavam pó de arroz no rosto para se embelezar, para se enfeitar. Utilizavam em rituais também o sangue do sacrifício no rosto, mas muitos outros povos, e isso é muito abordado e mostrado em filmes e séries principalmente, sobre essas populações antigas, utilizavam da vaidade, né? Se embelezavam, se adornavam. Isso é fato. Mas a questão aqui é que tu busca ser reconhecido, ser alguém minimamente importante. Tu tá faminto, de certa forma, por elogios. Tu tá buscando aprovação. Então tu te coloca no estado de quem tá faminto por elogio. Tu te coloca em cima, no topo do pedestal. A vaidade, então, o embelezamento ao extremo, ele mostra muito de ti. Ele mostra às pessoas, ele emerge em ti um desespero por se sentir importante, por ser aquela coisa de ser aceito, que está atrelado aqui também, como eu falei. Então tu acaba te mostrando muito fraco, acaba mostrando muito de ti mesmo, pelo menos no como tu está sendo nesse momento da tua vida. Tá muito ligado também aqui à ostentação. Então, é o desejo que tu tem ardente de mostrar para os outros da maneira mais óbvia e superficial possível o quão foda tu é por ter alcançado o que tu tá usando no corpo. É aquela coisa de que as pessoas acham que tá atrelado com o eu mostrar o quão eu sou foda sem nem usar minhas palavras. Olha que grande que eu sou, mas que foda que eu sou. Eu sou tão foda que o cara bate o olho em mim e sabe que eu mereço respeito, que eu sou alguém importante e foda por conta das minhas conquistas, só de olhar. Mas a gente sabe que, na realidade, quem tem poder de verdade e olha para uma pessoa que quer, que está desesperada por poder, ou seja, demonstra isso
no seu próprio visual, através de uma corrente de ouro, por exemplo, bate o olho ali e não dá a mínima, acha até ridículo. Ou seja, não respeita essa pessoa. Então a ostentação, né, que está diretamente ligado, nos dizendo que é a vaidade, mostra o quão desesperado tu tá por se sentir foda, se sentir importante, reconhecido, e o quão foda tu não é. Porque o que nos mostra também, e uma boa associação aqui, seria aquele meme muito conhecido hoje na internet do expectativa versus realidade, por aí. Mas também quero deixar bem claro, mas eu tenho que deixar claro que uma dose que seja de vaidade, obviamente é necessária às pessoas. Isso não tem, é inquestionável. Partindo então da frase tirada da Bíblia, em que diz a nós que tudo abaixo do sol é vaidade, a gente pode começar a entender a partir daí que, cara, uma roupa, por mais humilde, por mais honesta que seja a tua vida, a tua própria vestimenta, ela é vaidade. Então não tem como tu andar pelado na rua. É óbvio, então, nesse ponto, de que uma dose de vaidade é importante. É óbvio, tu não vai poder utilizar isso de justificativa contra quem busca o desapego da vaidade. Então, sim, a vida te exige isso, principalmente nessa idade mais jovem, mas tente fazer isso com honra. O famoso faça por merecer. É aí onde nasce o mérito. Bom, o quarto desapego é o desapego das máscaras falsas. E aqui começa a entrar muitos fatores esses que, se eu fosse falar sobre cada um e aprofundar muito, daria um vídeo muito extenso. Então eu vou falar rasamente. Eu acredito que apenas a parte de maior relevância aqui dentro desse desapego, o desapego das máscaras falsas. O melhor exemplo, primeiramente falando, pode ser o da timidez, que seria, brevemente falando, porque eu quero fazer um vídeo sobre cada assunto desses, seria então tu achar que tu é a cereja do bolo, que tu é a parte mais importante daquele ambiente, fazendo com que tu não se expresse, não fale com ninguém, ache que o assunto dos outros não é do tamanho da tua grandeza. Bom, temos o ego inflado também. Podemos pegar um exemplo de personagem, sei lá, o Loki, em que ele tenta tirar satisfação, tentar zoar e chamar a atenção dos outros inseridos no seu espaço para engrandecer ele, porque ele não tem poder. Então o ego inflado é essa máscara falsa, como se fosse então uma mera fumaça, em que tu apenas passa a mão em cima e ela se dispersa, ela se quebra muito facilmente. Vou fazer um vídeo sobre também. Sei lá, e por último podemos pegar o perfeccionismo, em que tu acha que todo mundo está toda hora em cima de ti, gerando uma grande cobrança em cima de ti, fazendo com que acabe criando também em cima de ti a própria autocobrança. E tu fica naquela corrida ali, tentando sempre chegar na melhor versão de ti mesmo. Isso às vezes é bom para um certo projeto de tamanha grandeza, de grandeza monstruosa. Aí talvez seja um ponto interessante, mas o perfeccionismo ao extremo, essa máscara acaba sendo falsa mesmo, ele não é saudável. É aquela coisa, né? Tu acaba querendo fazer tudo para todos e acaba fazendo nada para ninguém. Então percebe-se que esse desapego está totalmente atrelado com os outros, com o que os outros vão achar de ti, no geral, assim. Está muito ligado ao apego aos outros, de certa forma. Então tu deve te desapegar das pessoas. É isso que tu deve fazer. Tu deixar de ser dependente das pessoas. Então, timidez, dinheiro, a parte do perfeccionismo, o ego inflado, qualquer uma dessas coisas, entre várias outras, pensa que tu não é essas coisas. Bom, e o último desapego é um desapego que eu vou falar bem rasamente, de maneira bem rápida, bem sucinta,
porque ele vai ser abordado de maneira mais completa no vídeo do Poder do Agora, do aproveitar o momento presente. Eu chamo ele então de desapego temporal, porque tá ligado a períodos de tempo diferentes, naquela coisa do Dark, de passado, presente e futuro. Então tá muito ligado a tu te desprender do momento passado, tanto no sentido de reconstrução do ego, quanto no sentido mais emocional ali da lembrança de aquilo te afetar de alguma maneira ainda. Então tu não ficar mais preso ao passado e nem ao futuro, deixando bem claro que de vez em quando é saudável e é muito bom. Tu deve fazer isso, tu deve parar um pouco para pensar e te relembrar do porquê tu tá seguindo esse caminho. Mas saiba, isso te afasta, ficar preso a esses tempos diferentes, te afasta do momento presente, te afasta do vão, do vago que existe entre esses dois períodos de tempo, que é o presente. É como eu sempre associo isso aqui à mitologia nórdica também, porque eu gosto muito da mitologia nórdica, mas que não tem nada a ver. Mas eu associo porque eu acho que mesmo assim funciona, que seria a origem da mitologia nórdica, os dois mundos, Niflheim e Muspelheim. O mundo da névoa, do sombrio, do escuro, do frio, e o mundo da claridade em excesso, do fogo, da chama, do quente, e que existia apenas os dois e no meio a escuridão profunda, não existia nada, apenas um vazio, porque só aqueles dois estavam à mostra, só aqueles dois te prendiam a atenção. Então, no momento que tu começa a te desprender desses dois, tu acaba te encontrando com o mundo que foi gerado a partir dos dois, que é o mundo do vazio, o mundo do agora, que era, no caso da mitologia nórdica, chamado de Ginnungagap. Enfim, é tu estar aproveitando o agora. Tu perde isso. Então, é tu te desapegar desses dois períodos de tempo, que também faz, por consequência, que tu tenha mais dificuldade de encontrar-se consigo mesmo, de te conhecer melhor. Às vezes, lembrando que às vezes uma das melhores maneiras de se conhecer aos poucos, uma das maneiras mais duradouras, mais vivaz, seria essa, através de uma meditação, de algo que te facilite isso primeiramente, mas quando tu cria o hábito, como eu falei no último vídeo, quando se cria o ritmo, você faz no automático, através desse processo tu acaba aproveitando o agora. Como eu falei, eu vou tratar isso de maneira mais completa em um próximo vídeo, o vídeo do Poder do Agora. Então eu espero que tu tenha gostado do conteúdo do vídeo. Comenta aqui embaixo, vai ser muito importante para mim, de verdade, sobre o que tu achou sobre o conteúdo, sobre o vídeo, o que tu quer aqui no canal, o que tu acha que dá para eu dar uma ajustada, uma melhorada dentro do possível e da realidade. E aproveita, por favor, me ajuda deixando um gostei aqui também, para o YouTube entender que o vídeo está sendo positivo, o feedback sendo positivo, ele está agradando as pessoas porque daí ele impulsiona o vídeo, ele aumenta o alcance do vídeo, ajuda muito ao canal. Compartilha com alguém o vídeo também, com o máximo de pessoas que tu acha que vai ser de alguma relevância para elas o conteúdo aqui abordado nesse e em qualquer outro vídeo do canal. Se inscreve aí e aproveita e clica no sininho aqui embaixo também para tu receber os conteúdos quando eles forem saindo, porque afinal de contas isso aqui se trata de uma série que busca te desenvolver do início a algum tipo de fim, se é que ele existe. Então, até o próximo vídeo, te encontro lá.